Então vamos lá para o caos. Gente, então esse caso quem contou foi um coveiro. Ele diz que ele chegou para trabalhar, coveiro não, vigia de cemitério, né? Guarda noturno do cemitério. Então ele chegou e falou que ele já tinha feito, já trabalhado em outros, era tipo, ele trabalhava numa, como é que se diz? Esse negócio patrimonial, como guarda patrimonial, né, pela prefeitura, mas só que ele fazia assim, como guarda noturno de escola, ele falou, já tinha trabalhado, né, sempre à noite, trabalhado em escolas, outros cemitérios, algumas edifícios ali públicos, ali, municipais ali da cidade, então ele sempre trabalhava assim. Ele falou que nunca teve experiência nenhuma, nunca viu nada, nunca escutou, mas aí ele foi trabalhar num cemitério grande da cidade, bem grande, e aí ele falou que logo que ele chegou lá, né, passaram o que ele tinha que fazer, tudo, e ele falou que já estava acostumado a fazer ronda em cemitério. Naquele cemitério ele nunca tinha trabalhado, mas ele já sabia como que era, como que ele tinha que agir ali, já sabia já os trâmites todos de como trabalhar à noite ali no cemitério. Então ele falou que foi trabalhar ali, trabalhou a primeira noite, tudo bem, tudo de boa. Quando foi na segunda noite, ele disse que nesse cemitério, por ser um cemitério grande, e então tinha as pessoas que tinham dinheiro, né, da cidade, tudo enterravam ali, naquele cemitério ali. Então tinha, ele falou, sabe, as capelinhas, aqui a gente conhece como tipo mausoléu, né? Falam mausoléu, mas mausoléu é aquela maior, mais espaçosa, mas esse ele falou que tinha também as capelinhas grandes, que ele falou que eu deduzo que seja o mausoléu, e tinha também, a maioria era essas capelinhas pequenas, ele falou que era só a continha ali do túmulo, e mais um espaçozinho ali para a família, se quisesse entrar ali, mas no máximo 2 ou 3 pessoas no máximo. E ele falou que era que ele, assim que ele fez as rondas ali, aquela capelinha chamou a atenção dele, por ser uma, sabe, bem feitinha, muito bem cuidada, a família cuidava muito bem pelo jeito que ele via ali, estava sempre direitinho, estava tudo direitinho, não tinha nada sujo, nada como se fosse abandonada, não. Então ele falou que já aquela capelinha, quando ele fazendo as rondas dele à noite, já chamou, e ela tinha um branco muito puro, ele disse. Era um branco tal, bem puro assim, mas ele falou que não teve curiosidade de ir lá olhar se era uma mulher, se era criança, se era um homem. Ele falou que não teve curiosidade, porque ele falou que só aquela brancura ali da capelinha que chamou a atenção dele. Então ele fazendo a ronda, tudo, isso no segundo dia. Quando ele chegou lá, né, onde ele tinha que ficar, no posto dele lá, depois da ronda, ele começou a escutar uns murmúrios, né, umas falaçadas bem baixinha, ele falou, bem baixinha, bem baixinha. Ele falou, ué, acabei de fazer a ronda, não vi ninguém, não tinha ninguém no cemitério. Aí ele pegou e ele falou que o cemitério era muito bem cuidado, muito bem administrado, e então ele falou que eles tinham lá um sistema de quando escutassem alguma coisa, porque os jovens têm mania de ir para o cemitério, fazer arruaça, beber, essas coisas assim. Então ele falou que o cemitério tinha, por ser um cemitério de pessoas ricas, né, a maioria ali eram de pessoas ricas, de dinheiro, então eles tinham um sistema que quando eles ouvissem alguma coisa que não desse para ver, ele falou que tinha lá um sistema lá que ele conseguia acender, diz que tinha umas luzes, holofotes bem alto e fortes ali, e conseguia iluminar, acendia lá, quando ele mexia lá no interruptor lá, ele acendia todos os holofotes do cemitério, então o cemitério ficava todo claro, então dava para ele, né, ter uma boa visão ali.
Aí ele falou, porque ele falou que não ficava embaixo, ele ficava em cima numa guarita que era alta. Então, quando ele apertava aquilo que acendia tudo, ele via tudo ali, dava para ver perfeitamente ali o cemitério. E aí, quando ele começou a escutar esses murmúrios, sabe, tipo uma palaçada assim, baixinha, sabe, como se estivessem cochichando, ele disse. Ele falou, ai, caramba, não acredito, que estava bom demais para ser verdade. Ele falou, né, aqui é mais sossegado, é mais na cidade, então... Aí ele acendeu a luz, olhou, não viu nada. Apagou a luz. Aí ele falou, acho que é na rua aí, vai ver que é o pessoal na rua aí bagunçando. Aí disse que ele começou de novo a escutar os murmúrios de novo, só que agora mais alto. Ele falou, ué, tá mais alto? Aí ele falou, sai de uma coisa, eu vou fazer a ronda. Só que aí ele não foi no escuro, que nem da primeira vez. Ele acendeu lá as luzes todas, lá dos holofotes, lá do cemitério. Ele falou, não sei o que está escondido por aí, de repente alguém aí que possa me fazer mal, né? Então vou acender a luz para mim poder ver alguma coisa. Aí ele acendeu as luzes e foi. E aí quando ele foi, ele andou lá tudo, e ele foi, quando ele chegou tipo assim, ele falou que foi meio que seguindo aqueles murmúrios, aquelas vozinhas baixinhas, ele foi seguindo, né, aquelas vozes lá. E aí, quando ele se deu por si, ele estava já perto dessa capelinha branca, ele disse. Aí disse que ele não chegou muito perto, não, quando ele escutou. Ele falou, ué, será que tem alguém aí fazendo magia aí, alguma coisa aí dentro da capelinha? Aí disse que ele ainda ficou de longe, mas ele chegou e falou, quem tá aí? Quem tá aí? Sai daí, vai, sai logo daí que eu vou lá, abro o portão, você vai embora e fica por ali, por isso mesmo. Só não mexa em nada, não estrague nada, senão eu vou ter que chamar a polícia. Aí diz que ele pegou e ficou ali parado e nada de sair, nada de ninguém sair. E aí ele falou que ele falou que do nada, assim, ele falou que não chegou muito perto, ele falou que ficou com receio de chegar perto ali daquela capelinha, então ele ficou meio que de lado, ele não ficou no caminho, de frente para a porta, né, ele falou que ficou de lado, e ali ele ficou ali do lado ali, e aí falou, ué, não vai sair não, é? Não vai sair? E aí ele disse que do nada começou a sair, não que a porta tivesse aberto, saiu ali, passando pela porta, atravessando a porta de dentro para fora. Ele falou umas pessoas vestidas de branco, ele disse, essas pessoas estavam vestidas de branco, e aí foi saindo gente dali. Ele falou, gente não, que ele falou que na hora, quando viu aquilo, né, passando, atravessando a porta ali, ele já viu que aquilo ali eram espíritos ali, era um fantasma, porque ali ele já viu que aquilo ali não era desse mundo. Então ele falou que ficou meio petrificado ali, quieto, e aí foi saindo essas pessoas, todas elas vestidas de branco, e elas estavam rezando. As vozinhas que ele escutava né, bem baixinho, era como se ele falou que não entendia, mas pelo tom assim da voz deles, depois ele vendo de perto, ele falou que aquelas pessoas estavam rezando, era como se aquelas pessoas estivessem rezando lá dentro daquela capelinha, e aí ele falou uma capelinha pequena, ele disse, que caberia ali no máximo umas 3 pessoas, 4 apertadinha, e ele falou que de dentro daquela capelinha saiu mais de 20 pessoas. Ele falou que ficou com muito medo, mas ele falou que levou em conta o que sempre a mãe, a avó falava para ele, né, quando contavam histórias de assombração, essas coisas assim, mas se você um dia ver e tiver de branco, é bom.
quando está vestido de preto é ruim. E aí ele falou que não ficou tão apavorado, porque todos que saíram dali, saíram vestidas de branco, estavam todas vestidas de branco ali, e estavam rezando. Ele falou que na mente dele veio que aquilo que eles estavam murmurando ali baixinho era uma reza. Era como se eles estivessem ali dentro rezando. E aí então ele falou que ficou quietinho ali, e ele falou que aquelas pessoas que saíram dali, mais de 20 pessoas, saíram dali e passaram. Ele falou assim, ó, pertinho dele, ele disse, bem pertinho dele. E ele falou que o impressionante é que as pessoas não estavam com vela na mão, né? Não tinham vela na mão, nem dentro da capelinha tinha vela, mas quando elas passaram por ele, ele falou que sentiu um cheiro muito forte de vela, ele disse. O cheiro da vela era muito forte, como se aquelas pessoas todas que estavam passando ali estavam com vela na mão, mas não tinham vela nenhuma com eles. Eles só estavam andando, como se estivesse indo embora, ele falou. E ele falou que quando chegou a certa altura ali, elas sumiam, iam sumindo assim na noite ali. Ele falou, e mesmo com a luz acesa, ele falou, o cemitério estava bem iluminado. Ele falou, não estava escuro não, estava bem iluminado por causa dos holofotes ali. E ele falou que viu quando aquelas pessoas iam passando ali por ele, quando chegava a certa altura lá na frente, elas iam sumindo, ele disse. Então ele falou que aí esperou a passar até o último, e aí ele ficou com muito medo, ele disse. E depois que ele esperou essa última pessoa sumir, ele saiu correndo lá para a guarita dele lá, e aí ele chamou o chefe, né? Chamou o chefe, chamou os outros amigos lá. Ele falou, não, eu só fico aqui se alguém ficar aqui junto comigo. Se aqui sozinho eu não fico mais não fico mais. Ele falou, eu enfrento ladrão, eu enfrento invasor, mas fantasma, isso nunca vi não. Primeira vez e não quero ver nunca mais. Ele disse que ficou muito assustado ali. E aí ele falou que enquanto ele esteve ali, trabalhando ali à noite, ele passou a ter um companheiro para ficar junto com ele ali. E ele falou que depois desse dia ele nunca mais viu quem aquelas pessoas, o que foram, né, fazer ali. Aí depois eu pensando, né, no que ele escreveu, não sei, será que ali era um portal? Eu acho que ali devia ser um portal e as pessoas ali sei lá, saíram dali para ir para outro lugar. É inexplicável isso, né, gente? É bem inexplicável e assustador. Ele falou que jurava que tinha alguém fazendo magia lá dentro daquela capelinha lá, mas gozado que ele também não falou. Daí foi um caso que eu li, ele não conta de quem, e muita gente ali nos comentários perguntou, mas e aí, a capelinha era o quê? De criança, de adulto, mulher, homem? Ele não, né? E outros comentários que as pessoas vinham perguntando para ele, falando, ele interagiu ali, mas quando perguntavam se ele tinha visto se era homem, se era mulher, se era criança, ele não falou. Ele não falou de quem que era, do que era. Acredito que ele sabia, né? Mas eu acho que por respeito ele não quis dizer nem se era homem, se era mulher, se era criança. Ele quis guardar ali o que estava ali naquela capela ali. Mas ele falou, gente, isso é verdade, aconteceu mesmo. Eu acredito. Mas ele descobriu quem estava enterrado na capelinha? Não, então ele deve ter descoberto, ele sabia, mas ele não comentou. Perguntaram, fizeram esse tipo de pergunta para ele também, mas ele não respondeu, ele não disse, falou nada se era homem, se era mulher, se era criança, mas a única coisa que ele falou que era uma capelinha branca e era muito bem cuidada ali pela família. A Vera, estou ouvindo o caos e começou um barulho na sala, pensei que fosse minha gatinha, mas ela está aqui no meu quarto.
Ainda bem que o Paulo está em casa e dormindo aqui. Ainda bem, Vera. Vera. Ai, credo, né? Sexta-feira, hein? Meu Deus, a gente fica, né? Qualquer coisinha pra gente assim. Eu fico esperta. É que eu sou assim. Quando eu escuto um barulho, eu vou lá ver aonde é o barulho, o que ocasionou o barulho. Eu sou dessas. Aqui a Luciana. Dizem que quando o túmulo é de santo, anjos e almas se reúnem. Olha, eu não sabia disso. Se reúnem para rezar lá. Nossa, eu não sabia disso, Luciana. Então será que era isso mesmo? Na minha mente veio que podia ser um portal ali, né? Então eles, sei lá, vieram lá do plano espiritual e estavam indo para algum lugar. Nossa, interessante, gostei. Obrigado, Luciana, porque eu nunca tinha ouvido falar. A Lucimar. Lucimar, eu também achei que era um portal, né? Eu pensei, ali deve ser um portal. Mas depois do que eu vi aqui a Luciana falar, será que ali era um túmulo de santo? Né? Não se sabe, pode ser também. Sim.